Olá! Todo mundo sabe como o estresse do dia a dia pode ser pesado, né? Às vezes parece uma sobrecarga que a gente simplesmente não consegue desligar. Mas e se existissem ferramentas bem específicas para lidar com isso? É exatamente isso que vamos fazer hoje. Vamos mergulhar no material de uma fonte sobre Dianética para entender 3 ferramentas práticas que podem fortalecer nossa capacidade de aguentar a pressão da vida. Vamos lá? Olha, o nosso caminho hoje é bem direto ao ponto. Primeiro, a gente vai entender o que a fonte diz que é o estresse e qual parte da mente está por trás disso. Depois, vamos analisar uma por uma as 3 ferramentas que eles oferecem: conhecimento, controle e extroversão. E claro, no final, um resumo para tudo ficar bem claro na nossa cabeça. Bom, para começar, a gente precisa saber exatamente o que estamos combatendo. E a fonte deixa uma coisa bem clara. Estresse não é só aquela sensação de estar pressionado. É um processo bem específico, quase que automático do nosso corpo e da nossa mente. E aqui está o ponto principal. O estresse não é o problema em si, sabe? É a reação que a gente tem aos problemas. É o coração que acelera, aquela dor nas costas que aparece do nada, ansiedade. Tudo isso que surge quando a vida exige um esforço a mais ou uma mudança. É uma reação que, por definição, parece totalmente fora do nosso controle. Ok, então se o estresse é uma reação, de onde é que ela vem? Segundo o material que a gente está analisando, a resposta está num conflito dentro da nossa própria mente. São 2 partes com funções bem diferentes. Vamos dar uma olhada em como isso funciona. E aqui está o centro de tudo. De um lado, a gente tem a mente analítica. É a parte que pensa, que raciocina, que toma decisões lógicas. Do outro lado, a fonte aponta para a existência da mente reativa. E essa mente não pensa, ela simplesmente reage. É ela que guarda a dor, as emoções ruins e depois usa tudo isso para disparar aquelas reações automáticas que a gente chama de estresse. Então, o ponto crucial é este aqui. A mente reativa só entra em cena quando a mente analítica, a que pensa, está meio perdida, sem as informações que precisa para agir. Sabe, quando a gente não sabe o que fazer, quando as coisas estão confusas, aí a gente abre a porta para a reação tomar o lugar da razão. E isso nos leva direto para a primeira ferramenta. Pensa bem, se o problema começa quando a mente analítica não tem informação, a solução mais lógica é dar a informação que ela precisa. O objetivo é fortalecer a mente que pensa para que ela continue no comando firme e forte. A fonte identifica a confusão como gatilho principal para o estresse. E confusão, nesse caso, quer dizer incerteza, insegurança, aquela sensação de não saber para onde ir, de não ter clareza. É nesse terreno que o estresse adora crescer. Olha só que interessante essa frase do material de origem. Ela resume a ideia perfeitamente. A ferramenta mais direta para lutar contra a confusão é o conhecimento. Porque quando a gente conhece algo de verdade, a gente ganha certeza. E onde tem certeza, não sobra espaço para confusão. Simples assim. Então a lógica é bem simples. Quando a gente busca ativamente entender uma situação, seja um problema no trabalho ou uma questão pessoal, a gente aumenta a nossa certeza. Isso corta o mal pela raiz porque elimina a confusão, que é o combustível da mente reativa. E com isso, a mente analítica, aquela que pensa e resolve, continua no controle. Agora vamos para a segunda ferramenta. Essa aqui ataca a sobrecarga por um outro ângulo. O foco dela é em como a gente gerencia nossas tarefas e ações, porque quando a gente não administra isso direito, vira um peso mental enorme. A fonte define controle de um jeito super prático. Não é sobre ter força bruta, mas sim sobre dominar um processo de 3 passos. A habilidade de começar algo de propósito, de mudar o que for preciso no meio do caminho e, o mais importante, de parar. Ou seja, de fato concluir uma tarefa e dar ela como encerrada. E por que isso é tão importante? Porque cada tarefa que a gente começa e não termina vira um ciclo aberto na nossa mente. É como ter um monte de abas abertas no computador, sabe? Cada uma delas puxa um pouquinho da nossa atenção o tempo todo. Isso cria uma sobrecarga que vira estresse. Usar essa sequência de começar, mudar e parar ajuda a fechar essas abas mentais e liberar nossa cabeça. Chegamos na terceira e última ferramenta. Essa aqui é para atacar um sintoma clássico do estresse, a exaustão. Sabe aquela sensação de esgotamento total, que não tem mais energia para nada? A fonte propõe uma solução que pode parecer simples demais para ser verdade. A ideia aqui é pensar para onde a nossa atenção está apontando. Quando a gente está exausto, a tendência é se voltar para dentro, ficar remoendo pensamentos, problemas. A fonte chama isso de introversão e diz que isso só piora a exaustão. A solução? Extroversão, que é basicamente direcionar a atenção de propósito para fora, para o ambiente ao nosso redor.
E como se faz isso? Na prática, a sugestão é dar um passeio, mas não um passeio qualquer, e sim com a intenção de olhar de verdade. Olhar o movimento dos carros, os detalhes de uma árvore, as cores das coisas no chão. É esse ato de tirar a atenção de dentro da cabeça e colocar no mundo aqui fora, de forma consciente, que quebra o ciclo da exaustão. Muito bem. A gente viu a origem do estresse e 3 ferramentas bem diferentes para lidar com ele. Tudo baseado nesse material de referência. Agora, para fechar, vamos juntar tudo num resumo bem prático e fácil de lembrar. Então, vamos lá. Recapitulando. Primeira ferramenta: buscar conhecimento para acabar com a confusão e ganhar certeza, mantendo a mente analítica no comando. Segunda, usar o controle, a habilidade de começar, mudar e parar, para fechar as tarefas inacabadas e diminuir a sobrecarga. E terceira, praticar a extroversão, simplesmente olhando para o mundo ao redor para combater a exaustão. E com isso a gente termina essa análise. A fonte nos oferece um kit de ferramentas bem definido para a gente encarar o estresse não como algo impossível de vencer, mas como um problema que tem causas e soluções específicas. A pergunta que fica no ar é, olhando para a própria vida, qual dessas ferramentas parece ser o melhor ponto de partida para começar a restaurar a ordem? Fica aí a reflexão.